Quanto maior o VO2, menor é a escadinha de mortalidade. Tipo, o VO2 aumenta, a chance de morrer cai. É replicado em todos os estudos dessa natureza. Dá pra afirmar que o VO2 mais alto reduz a chance de morrer por todas as causas. E principalmente, as doenças que mais matam desde 1990 são doenças cardiovasculares. Então você vai na direção oposta. Então a pessoa vive dos 50 aos 80 tomando 7, 8 medicamentos. Cada vez mais, às vezes gerando um ônus gigantesco para a família, tanto do ponto de vista financeiro quanto de cuidado mesmo, acamado, aí tem que cuidar. O filho quer viajar, mas não pode porque o pai tá ali, então não pode fazer faculdade, tem que ficar cuidando do pai e da mãe. Sim. E essa morbidade vem desse tipo de problema. Para viver bem, talvez seria interessante você ter uma boa condição física. E aí eu não digo estética, eu digo condição física... biológica. Metabólica, fisiológica, de fato, cardiorrespiratória. Você ser uma pessoa não necessariamente fitness, né, ou atlética, mas ser ativa. E daí isso vai entrar exercício físico, alimentação... exatamente, isso. Exercício físico exatamente, da certa forma Agora, se você visa longevidade, aí talvez seria interessante, pelo que os dados mostram, você investir também em exercício cardiorrespiratório. A gente sabe hoje, na ciência mostra isso de uma forma muito bacana, e eu sei disso porque o meu pai é idoso e tal, eu estudo eventualmente isso. E acompanho pessoas que falam sobre isso. Para a idade avançada, a musculação é o santo graal. É o santo graal para a idade avançada, cara. Porque um dos maiores problemas em idosos é queda. Só cai. Porque não tem músculo, tem sarcopenia, tem, enfim, degeneração muscular porque não tem estímulo. Você não consegue levantar uma cadeira, não consegue pegar um negócio, uma compra, agachar. Eventualmente cai, se quebra e tal. Então a musculação, cara, é santo graal, assim, para idoso. Mas além disso, os estudos que estão olhando hoje para redução de mortalidade por todas as causas, olhando parâmetros de exercício físico, indicam que um melhor VO2, um melhor consumo máximo de oxigênio, que aí tem que chamar um fisiologista aqui, o Gui lá, acho que ele veio aí para te explicar o que é VO2, é uma medida que eu não sei exatamente como funciona do ponto de vista biológico, mas eu sei que o melhor VO2 está relacionado, né, com nível de atividade física cardiorrespiratória. Uma das formas de medir, do ponto de vista de padrão ouro da ciência de medir VO2 é um teste chamado de ergospirometria. Embora esses relógios hoje em dia eles dão uma estimativa muito precisa. O meu relógio estava marcando VO2 de 52 quando eu fiz e o teste de ergospirometria deu 51,5. Então, de fato, muito o meu tá dando 50, hein? Eu tô bem. Deve ser por aí, 49,5 talvez se fosse pegar a lógica. E o que os estudos mostram, cara? Uma correlação. Então, para você conseguir concluir que um aumento de VO2 causa um aumento de sobrevida, você teria que fazer um ensaio clínico randomizado, que é um método de estudo onde você aloca dois grupos muito parecidos de forma aleatória, randomizada, para que esse grupo, por exemplo, não caia as pessoas mais fitness nesse e as menos fitness, aí ferrou os resultados. Óbvio que esses aqui, se você, sei lá, acompanhado durante um tempo, eles vão ter desfechos melhores. Então você mescla os dois e você controla todas as variáveis de forma que nesse grupo aqui a única coisa que mudou foi o aumento de VO2. E aí você consegue mensurar os desfechos. Só que isso é antiético, né, cara? Isso é impossível, na real. Não é impossível. Tu conseguiria controlar todas as variáveis? Consegue. Todas não, mas você consegue controlar de forma tão significativa a ponto de um medicamento, por exemplo, ir para o mercado. A forma que o medicamento chega no mercado é por esses estudos também. Tá? Então, por exemplo, você vai lá, tá testando um medicamento para diabetes. Aí você pega e aloca dois grupos com diabetes. Um grupo vai receber metformina, que é o medicamento padrão ouro, e outro grupo vai de entrada, e outro grupo vai receber o novo medicamento que está sendo testado. Nesse aqui você não pode dar placebo, né, meu? Porque é antiético você deixar um grupo de pessoas com diabetes tomando placebo. Sim. Então eles dão um padrão ouro da literatura. E os estudos, cara, eles são tão morais que se esse grupo aqui tá tendo benefício muito maior que esse, eles param o estudo. Porque fala, cara, a gente já sabe, entendeu que faz benefício, não tem por que não dar para esse também. Caraca, então eles param o estudo e falam... Então você aloca dois grupos de diabéticos com a mesma hemoglobina glicada, com o mesmo nível de glicose no sangue. Você consegue pairar isso e fazer de forma muito bem distribuída para não ter diabéticos mais severos num, né, no outro, você randomiza. E você dá para esse aqui metformina e para esse aqui um comprimido muito parecido com metformina, só que com outro princípio ativo que você está querendo testar para desenvolver um novo fármaco. Nesse grupo aqui e nesse aqui, eles não sabem o que recebem,
Nenhum deles sabe. E nem os caras que estão dando sabem. E muitas vezes nem quem está analisando os dados sabe. É um estudo triplo cego. E aí todos eles têm interação com o sujeito, todos eles vão até o laboratório, todos os grupos têm passagem natural da doença, todos os grupos têm todos os vieses. A única coisa que pode explicar um maior efeito nesse é o princípio ativo da droga. Você poderia fazer isso com o VO2, eventualmente. Talvez não tenha um controle tão rigoroso assim, mas, cara, é bastante próximo ao do que a gente pode confirmar por métodos estatísticos que, de fato, talvez o VO2 tenha implicado numa menor mortalidade nesse grupo. Só que, de novo, é antiético. Não pode, vai deixar isso aqui sedentário? Então, o que a galera faz para resolver isso? Não pode fazer exatamente. Então, o que a galera vai fazer? O que a galera faz? Eles pegam dados retrospectivos. Então pega um grupo de pessoas que já tem dados, tipo nessas cortes aí que eu te falei. Da Dinamarca. Americano adora isso, cara. Principalmente os Estados Unidos, eles adoram ter dado de tudo. Então vai lá nos hospital, tem dado de 30 mil pacientes lá no hospital. Aí tem dado do peso do cara, do VO2 do cara, se ele fuma, se ele não fuma, do índice de LDL, no nível de LDL do cara, no nível de HDL, glicemia, se ele teve câncer, enfim, todos os dados. E esses caras foram visitando o hospital durante um determinado tempo e esses dados foram ficando armazenados lá. E eventualmente visitando o cemitério. Exatamente. E alguns morrem. Então eles vão lá e pegam esses dados e olham. Falam, cara, vamos olhar aqui. Aí eles dividem a galera por VO2. Então tem o VO2 abaixo da média. Tem o VO2 muito ruim, o abaixo da média, o acima da média e o elite. É consenso em todos os estudos dessa natureza que o grupo elite morre menos. Com VO2 alto. Eles morrem menos. O teu já tá na faixa elite? Quase, só pra eu entender. Quase elite. 53, 4, 5 já. Não, o meu hoje tá 55, acho que é 56 elite. Caralho, a minha idade. E aí você vai falar assim, pô, cara, mas não é um estudo clínico randomizado, então a gente não pode afirmar que foi por causa do VO2. Só que aí que tá, cara. É um efeito muito grande. Os caras morrem 6 vezes menos do que comparado ao VO2 ruim. Então um efeito muito grande não se acha por acaso. É um efeito dose dependente. Quanto maior o VO2, menor é a escadinha de mortalidade. Tipo, o VO2 aumenta, a chance de morrer cai. Escadinha. É replicado em todos os estudos dessa natureza. E principalmente existe uma plausibilidade biológica enorme, cara. A plausibilidade é surreal. Então dá pra afirmar que o VO2 mais alto reduz a chance de morrer por todas as causas. E principalmente... As doenças que mais matam desde 1990 são doenças cardiovasculares. Então você vai na direção oposta. E como aumentar esse VO2? Não, aí chama o educador físico aí, os caras. Mas não tem um método não sendo fazer exercício, vamos dizer assim. Não tem. Aí o que a galera fala bastante, assim, é um famoso cardio em zona 2, né? O cardio em zona 2, a zona 2 varia de pessoa para pessoa. E a melhor forma de fazer a determinação da zona é por meio daqueles testes de esforço que a gente faz lá com o Guto. Delícia de fazer. Só que tem gente que não consegue fazer, né, meu? Vai falar lá pro cara fazer. Os caras não tem condições de contratar e tal. Nem a gente conseguiu fazer, pô. É muito ruim de fazer também. Não, mas eu não digo assim, eu digo pela contratar o cara e tal. Aí o que normalmente eles falam? A zona 2 ela pode ser identificada quando você estiver correndo, por exemplo, e você conseguir conversar com alguém com um pouco de esforço e a pessoa perceber que você está ofegante. Aí você está em zona 2. E aí tem vários estudos mostrando que cardio em zona 2, ou seja, ele não é tão intenso, ele não é ferrado, é aquela corrida que a gente faz regenerativa, aquilo é cardio em zona 2. Parece que aquilo ali já é bastante interessante para aumentar a VO2, mas aí você tem que chamar um profissional de educação física para falar disso, que não é minha área. Voltando, fechando esse recorte, então, parece que para viver bem, além de você ter, respondendo a primeira pergunta lá, além de você ter talvez bons relacionamentos, você ter um bom controle de estresse crônico, que aí você pode fazer por uma série de medidas, talvez seria interessante você ter também um condicionamento físico para fazer com que você diminua a chance de você ter problemas que chamam de doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, dislipidemia, que você vai num postinho de saúde hoje é a maioria. São doenças totalmente evitáveis e que podem piorar a sua vida. A ideia, aí eu falei isso aqui uma vez, a minha mãe me ligou desesperada, mas a ideia, eu pelo menos quero isso, tá? A ideia é o quê? Viver bastante e quando for morrer rápido. É verdade, tu tá certo. O que acontece normalmente, e tem dados sobre isso também, a pessoa vive, aí ela começa a adoecer.
E aí, pelo fato da gente ter, ainda bem, desenvolvido vários medicamentos, a sobrevida da pessoa aumenta, mas a qualidade de vida fica ruim. Sim. Então a pessoa vive dos 50 aos 80 tomando 7, 8 medicamentos, cada vez mais, às vezes gerando um ônus gigantesco para a família, tanto do ponto de vista financeiro quanto de cuidado mesmo, acamado, aí tem que cuidar. O filho quer viajar, mas não pode porque o pai tá ali, então não pode fazer faculdade, tem que ficar cuidando do pai e da mãe. Então eu, pelo menos, Eslin, eu quero viver bem, cara, muito tempo, sei lá, velho. Morrer dormindo, de alguma causa natural, mas eu não quero ter essa morbidade, saca? Sim. E essa morbidade vem desse tipo de problema. E tem gente que tem essas morbidades aí desde os 40, velho. Pois é. Fudido, porque exato. não fez nada a vida inteira, fumou igual uma chaminé. E a que nível... Então assim, só pra concluir. Tá. Na minha opinião, tá? Viver bem é isso. Viver bem é você... Relacionamentos saudáveis, não necessariamente em quantidade. Controle de estresse, que aí envolve você ter paz e tudo mais, e qualidade de vida. E biologia regular. E, cara, um bom tipo... o teu corpo é o teu negócio, né? Então é bom que ele esteja em bom funcionamento. Pra mim, agora é minha opinião, né? Se você conseguir, de certa forma, contemplar esses três, seria bem interessante. Ponto é, talvez para contemplar esses três você precise de um nível financeiro específico, uma qualidade, não sei. Aí é outra discussão que eventualmente a gente poderia abrir, mas acho que não...